Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, tudo bom? Oi, boa noite, Carol, bem-vinda de volta. Boa noite, Muniz, Obrigada. Ouvintes e espectadores. Essa vida de colunista repórter é fogo. Hoje, agora estou falando diretamente do aeroporto, por isso sem imagem. Boa, por um bom motivo, Boa noite, Vera. Faz parte. Ô, Vera, hoje teve posse do Zanin em Brasília, né? Bastante concorrida, inclusive. Tem uma expectativa grande agora de como é que ele vai atuar como ministro do Supremo, e já começa a Bolsa de Apostas pela próxima vaga do Supremo, que fica livre com a aposentadoria de Rosa Weber, né? Exatamente, Carol. Foi uma posse bastante concorrida, cercada de elogios ao novo ministro da parte dos seus novos colegas, que exaltaram o seu tom moderado, a sua capacidade ali de construção de soluções, foi cheia de autoridades, além das óbvias, né? O presidente Lula, os congressistas, também os representantes das Forças Armadas estiveram lá, num sinal que é uma ponte com o judiciário que eles pretendem construir, com as demais instituições. Então, eu acho que teve um pouco esse caráter de congregação institucional, essa posse, que é algo que sempre ocorre nas posses de ministros do Supremo, mas que durante os anos Bolsonaro ficou um pouco turvado, né? Ele sempre teve uma relação muito ruim com o Supremo e isso transpareceu também nos processos de indicação, porque foram sempre processos que levaram em conta aquela ideia dele ter uma maioria, dele ir construindo uma maioria no Supremo, e os ministros viam isso com uma certa desconfiança. Tanto que acabou se criando uma situação nos últimos anos, nos momentos mais tensos do governo, em que os ministros bolsonaristas constantemente ficavam vencidos e isolados, só os dois de um lado e 9 ministros de outro. Então, eu acho que muda um pouco essa conformação. Zanin é alguém que é visto como um novo integrante da chamada ala garantista do Supremo, e não nesse caso, por uma coincidência, um dos primeiros casos sobre os quais ele deverá se debruçar, que ele terá de emitir um julgamento, no caso do do juiz de garantias, que foi uma criação do Congresso, que acabou judicializada e que está iminente a julgamento pelo Supremo. O seu antecessor, ministro Ricardo Lewandowski, não chegou a votar nessa ação, então a gente vai saber o voto do Cristiano Zanin nesse que foi um instituto criado justamente como uma espécie de resposta à Lava Jato, uma resposta ao Sérgio Moro Todo-Poderoso. Então, o juiz de garantias passa a ser aquele que instrui todo o processo, para evitar um juiz todo-poderoso que faça todas as coisas. É algo visto com o pé atrás por parte do judiciário, que acha que vai ser de difícil implementação em todas as comarcas do país. O ministro relator foi o ministro Fux, que deu um voto mudando algumas questões, não tornando algo tão obrigatório em todas as situações. E agora a gente vai conhecer o voto do Zanin nessa questão, sobre a qual ele já se manifestou em artigos, em entrevistas, sempre de maneira favorável. Então, esse deverá ser o primeiro desafio dele. Quanto à outra questão que você pergunta, da sucessão da ministra Rosa Weber, que já está totalmente aberta e correndo solta, foi um dos assuntos sobre os quais eu mais ouvi nesses meus 2 dias de périplo por gabinetes em Brasília. A gente ouve muita especulação e eu saí convencida de que ganhou corpo nos últimos dias uma pressão sobre o presidente Lula para que nomeie uma mulher, para que não deixe reduzir a já exígua participação feminina no Supremo Tribunal Federal. A gente só tem 2 ministras entre 11, total de 11 magistrados. Ficaria muito ruim para o Lula
sendo um presidente de esquerda, tendo sido eleito com uma plataforma de equidade, de defesa da equidade de gênero, reduzir o já pequeno contingente feminino no Supremo. Então, essa pressão e um feeling de que ele vai acabar cedendo a esses zeitgeist em prol de uma mulher, ele foi muito forte nas conversas que eu tive aqui com ministros, com advogados, com ministros de outras cortes e até com candidatos ao posto. Fora essa ideia de se ter uma mulher, muito forte o nome do presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, que é conhecido aqui em Brasília como um construtor de soluções, um pacificador, alguém que constrói diálogos e consensos e que tem muito bom trânsito com interlocutores próximos de Lula, como o ministro Gilmar Mendes, como o senador Renan Calheiros. Então, o que eu mais ouço é, se não for uma mulher, o nome mais forte hoje é o do presidente do TCU, o ministro Bruno Dantas. Ô Vera, hoje certamente muita gente acordou ali de bom humor, né, no governo, teve aquela diminuição da taxa Selic, né, o Copom baixou meio ponto percentual da taxa Selic ontem, mercado e analistas muito celebraram, foi até um corte mais forte do que muita gente esperava. O que a gente pode entender aí sobre essa ala da economia e da política econômica? Tá tudo em céu de brigadeiro ou a gente pode esperar por algum tipo de turbulência também, hein? Olha, o dia hoje aqui foi de celebração mesmo, Muniz. Já era ontem uma expectativa elevada, que se confirmou inclusive com alguns requintes ali interessantes, como o fato de o presidente do BC, Roberto Campos Neto, ter cerrado fileiras com a queda de meio ponto percentual da Selic, então ter votado no mesmo sentido do recém-indicado ministro do Lula, Gabriel Galípolo, e isso foi visto aí como um impulso para esse já bom momento da economia. O mercado reagiu bem, a gente tem visto as agências de risco tecendo loas ao Brasil, a gente tem visto a melhora da nossa nota em várias dessas agências e teve uma reportagem da revista Economist falando e ali escolhendo o Brasil como um bom lugar para investimentos, algo que não acontecia há algum tempo. A gente teve lá atrás, no outro governo do Lula, aquela famosa capa da Economist com o Brasil decolando, depois teve o Brasil indo abaixo, sempre com o Cristo Redentor, e agora eles colocaram com um ponto de interrogação. O Brasil estaria decolando de novo? Mas a reportagem toda com prognósticos positivos. Então o governo está surfando nesse bom momento e tentando fazer com que isso impulsione a agenda econômica de uma maneira mais rápida. Inclusive com a votação do arcabouço fiscal, que a gente tem dito aqui nos últimos dias, está ali meio capturada pela pauta da reforma ministerial. Hoje teve um sinal ali de que as coisas podem voltar a andar, porque Arthur Lira foi na posse do Celso Sabino, ele e o Lula trocaram amabilidades, posaram para fotos juntos e sorridentes. Então, quem sabe, na próxima semana, essas coisas deslancham e aí o marco fiscal sai do cativeiro e pode ser votado na Câmara, de novo, nessa sua volta à Câmara. O Vera, falando nessa agenda econômica aí, a reforma tributária chega finalmente ao Senado. Tem obstáculos para a tramitação na casa? Tem obstáculos, Carol. Hoje pela manhã eu dei um giro lá no Senado. Andei por aqueles tapetes azuis, conversei com vários senadores. Teve uma reunião pela manhã mesmo entre Rodrigo Pacheco, o relator da reforma tributária Eduardo Braga, e o setor de supermercados, que é um dos que estão preocupados com a reforma. Também conversei com outros senadores e o que eu colhi lá é que não vai ser um passeio como foi na Câmara nessa reta final. Não existe ali esse ímpeto de aprovar logo e aprovar meio qualquer coisa para depois consertar, que foi o que meio pautou as discussões na Câmara no final. Tanto é que o texto só chegou oficialmente hoje. Lira foi lá entregar em mãos ao Rodrigo Pacheco o texto da tributária. Quando os senadores relatam que nos últimos dias, quando eles tentavam falar até com o relator, ministro Aguinaldo Ribeiro, a respeito do texto final, escuta, como ficou aquela questão?
a resposta dele era: aguarde o texto final, aguarde o texto final. Então, a sensação que ele tem é que, como a votação foi muito rápida, mesmo os deputados teriam dificuldade de responder a um quiz, o que diz a reforma tributária. A aposta deles é de que 9 entre 10 deputados que votaram a favor da reforma não têm exata dimensão do que ela propugna. Então, eles querem fazer a coisa com muito mais calma, analisar o texto, olhar e corrigir eventuais distorções. Essa é a disposição manifestada pelos senadores, nem que leve um tempinho um pouco maior. Então, foi isso que eu percebi nessas minhas conversas. Possibilidade de se delimitar algumas coisas relativas a limites máximos e mínimos de alíquota, para evitar ali que não haja o princípio da neutralidade tributária, e também corrigir distorções do tipo: a linha de higiene pessoal tem uma tributação especial. Então, isso levaria, por exemplo, a que enxaguantes bucais pagassem menos imposto, enquanto itens como sabão em pedra, que são muito mais comuns nas casas mais pobres brasileiras, não estão abarcados por essa classificação especial. Então, esse tipo de sintonia fina também do que está na lista que paga menos imposto é alguma coisa que eles pretendem fazer também. O Lira diz que não está segurando, né, votação nenhuma por causa de reforma ministerial, mas está aquele jogo de quem pisca primeiro, né? O Lula não quer entregar a reforma enquanto não entregar a votação, e o Lira não quer entregar a votação enquanto não sair a reforma, né? É isso. Isso foi um tema dominante nas minhas conversas aqui, Carol. Ele está se segurando, ele se sentiu alijado das discussões nas últimas semanas e ele quer retomar esse protagonismo. Então tá bom. Eita, tudo bem aí, Vera? Concluiu? Aqui tá seco pra caramba, além de cheio de notícia, tá quente e seco. Então, para quem já estava com uma tossezinha como eu, a coisa se agravou um pouco, mas tá tudo certo, tá tudo bem. Brasília é um terror para as gargantas dos jornalistas, pelo amor de Deus. Exatamente. Nossa, em São Paulo eu já fico mal. Fiquei uns dias em São Paulo, já acho seco. Eu, carioca, já chego em São Paulo, já fico mal. Brasília, então acho que eu ia morrer. Não, aqui me perguntaram hoje, você correu na rua? Eu falei, não pretendo virar um cacto. Não corri na rua dessa vez. Embora eu adore correr em Brasília, não teve condições, Carol. A última vez que eu tava aí, choveu, eu fiz questão de filmar, Vera, para registrar, para ficar marcado esse momento histórico. É isso. A única corrida que eu fiz foi de gabinete em gabinete aqui, e agora é para entrar no voo, gente. Boa. Então tá bom. Boa viagem, Vera. Até amanhã. Boa noite. Obrigada. Até amanhã. Tchau, tchau. Até. Boa viagem.